Nossa irmã aí ministrando a palavra. Aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Mais uma vez o Senhor nos concedeu uma oportunidade, de estarmos na casa dele para adorar, para bendizer, Aleluia, o nome santo do Senhor. Que somente nós sabemos que somente Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Quero trazer para a nossa meditação no livro de Jó, no capítulo 42. Aleluia. Convido você a abrir a tua Bíblia junto comigo no livro de Jó, no capítulo 42. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aleluia. Louvado e glorificado é o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Jó 42, versículo 1 diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como dissestes, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. E eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Aleluia. Glória a Deus. Louvado e glorificado é o nome do Senhor. A palavra de Deus nos fala de um homem, aleluia, A Bíblia relata de um homem temente ao Senhor, um homem íntegro, Jó. Creio que todos aqui conhecem, aleluia, a palavra do Senhor que fala a respeito de Jó. Jó é um homem íntegro, um homem obediente, um homem temente ao Senhor, Um homem que andava segundo, aleluia, a vontade do Senhor, procurava realizar aquilo, que o Senhor ordenou para o seu povo. Aleluia. Mas a palavra de Deus vem nos falar, irmãos, que toda a integridade de Jó, aleluia, que toda a retidão de Jó não o impediu, aleluia, de passar por situações difíceis na sua vida. Aleluia. Mesmo ele sendo um homem temente, mesmo ele sendo um homem reto, íntegro, aleluia, diante do Senhor, nada, aleluia, abonava a sua conduta, aleluia, mas ainda assim, aleluia, ele passou por situações difíceis na sua vida. E é assim conosco. Aleluia, glória a Deus. Mesmo nós aqui na presença do Senhor, mesmo nós trilhando no caminho do Senhor, mesmo nós nos colocando diante do Senhor todos os dias, aleluia, glória a Deus, vem situações difíceis sobre a nossa vida, aleluia. Mas diante disso tudo, como nós reagiremos diante das provações? Como nós reagiremos diante, aleluia, das dificuldades que sobrevêm sobre a nossa vida? É esse o ponto que Deus quer trazer ao nosso coração nessa noite. Porque a palavra de Deus relata que Jó, aleluia, era um homem, aleluia, que tinha muitos bens, muitas posses, tinha uma família linda, aleluia, glória a Deus. Mas aos poucos, a palavra de Deus relata que o inimigo, Satanás, ele estava de rodear a terra e chegou diante de Deus. E Deus perguntou: Vistes meu servo Jó? Aleluia. Vistes meu servo Jó? Aleluia. E ele falou: Vi. Aí Deus falou: homem temente, homem íntegro, reto,
Mas o inimigo, com a sua astúcia, ele disse: mas ele te louva porque ele tem tudo. Aleluia. Permita que eu toque. Oh, irmãos, aleluia. Aleluia. Talvez você está aqui, aleluia, mas com seu coração, aleluia, ligado às coisas deste mundo. Mas o Senhor, Ele quer te dizer que é além, vai além, aleluia, desse mundo aqui. Aleluia, nós temos algo no mundo espiritual, aleluia, que o inimigo ele tenta a todo minuto nos abater, aleluia. E foi o que aconteceu com Jó. Deus ele permitiu que o inimigo, tocasse em tudo que Jó tinha. Ele perdeu casa, ele perdeu bens, ele perdeu, aleluia, os filhos. Oh, aleluia. Quem é mãe, quem é pai sabe. Aleluia. A gente não gosta nem de pensar. Ou aqueles que já perderam um filho, sabe a dor que é. Aleluia. Mas ele perdeu. Mas em tudo isso, ele permaneceu fiel. A palavra de Deus fala que ele permaneceu adorando o Senhor. E a palavra de Deus fala que Jó, ele estava ali, aleluia, ele chegou ao ponto de se assentar, aleluia, na lama. A palavra de Deus fala que houve feridas no seu corpo, a ponto dele se coçar e a pele se arrancar. Tamanha foi a dificuldade que Jó ele enfrentou. Mas ainda assim, ele permaneceu fiel. Ele permaneceu, aleluia, fiel. E a palavra de Deus fala que, passado o tempo, Jó, naquele sofrimento todo, Jó ele começou, aleluia, com a sua angústia, com a sua tristeza, começou a questionar o Senhor, porque ele não entendia, aleluia, o porquê daquele sofrimento todo que ele estava passando, se ele era um homem íntegro. E a palavra de Deus fala que até veio os seus amigos, aleluia, seus amigos começaram também a duvidar da retidão de Jó. Por que um homem reto, por que um homem íntegro estava passando por toda aquela dificuldade? Os seus amigos achavam que ele, aleluia, que Deus, aleluia, na verdade, que Deus, ele não faria tal coisa com um homem justo. É a teoria do retributiva. Eles pensavam que Deus ele só castigava aquele que era severo, aquele homem que era injusto, mas o justo Deus honraria. E se Jó era justo, por que, aleluia, ele estava passando por toda aquela dificuldade? E Jó, ele colocou, aleluia, começou a colocar as suas angústias, começou a questionar o Senhor, aleluia. Ele sabia que Deus era soberano, que Deus era fiel, que Deus era o Deus do universo, aleluia. Mas até um certo ponto, ele chegou a amaldiçoar a sua vida. Ele começou a amaldiçoar a sua vida, não, ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. Ele começou a pedir a morte, tamanho sofrimento que ele tinha. Aleluia, glória a Deus. E muitas das vezes nós, com nossas dificuldades, aleluia, sobrevêm coisas sobre a nossa vida que nós queremos desistir. Muitas das vezes nós olhamos para trás, aleluia. Eu não sei o que você tem passado na sua vida, eu não sei qual a dificuldade que você tem enfrentado, aleluia. Mas eu quero te dizer, assim como Jó, ele permaneceu, aleluia, confiante, porque ele sabia em quem ele estava crendo. Ele sabia quem era o seu Deus. E ele confiou no Senhor, mesmo diante da sua dor, mesmo às vezes no momento, porque muitas vezes nós passamos por tantas dificuldades que nós não entendemos o porquê. Nós não entendemos o porquê que nós passamos por tais situações. Mas quando chegar lá na frente, nós vamos entender. Muitas vezes nós não entendemos agora, mas eu te digo, confia.
aleluia, entrega ao Senhor. Aleluia, consagre-se ao Senhor. Espera no Senhor, porque Deus, Ele se levantará. Porque o nosso Redentor, Ele vive. Aleluia, o nosso Redentor, Ele vive. O nosso Redentor, Ele vive, por mais difíceis que estejam, aleluia, situações na sua vida, Ele se levantará em nosso favor. E Ele se colocará de pé, aleluia, mas Ele precisa achar confiança, aleluia. Jó, no seu caminho, ele, aleluia, em algumas situações ele começou a ter um pouco de fé, porque é difícil, irmãos, né? Nós sabemos que é difícil. Diante das situações que sobrevêm sobre a nossa vida, às vezes a gente olhar e fala assim: Deus, será que o Senhor é mesmo comigo? Às vezes a dúvida vem no nosso coração. Aleluia, glória a Deus. Mas a palavra de Deus fala que mesmo diante das acusações, aleluia, Jó, ele continuou sem pecar. Jó, ele continuou íntegro. Jó, ele continuou firme diante do Senhor. E o Senhor nos chama, aleluia, neste momento, a ter essa atitude de retidão, mesmo que esteja difícil. Mesmo que esteja difícil. E quando chega aqui no capítulo 42, aleluia, não, no capítulo 38, a palavra de Deus fala que Jó, ele teve o seu momento de angústia, de tristeza. Ele começou ali a expressar para o Senhor o seu momento de tristeza, de angústia. E no capítulo 38 fala que o Senhor, ele apareceu para Jó em um redemoinho. Aleluia. O Senhor, ele foi de encontro a Jó através de um redemoinho. E o Senhor começou a questionar Jó. Aleluia. Glória a Deus. E aqui o Senhor fala assim com Jó. Depois disso, o Senhor, no meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que esclarece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Aleluia. Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei, e tu me farás saber. Onde estavas tu, quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo, se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel, sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntos alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Aleluia. O Senhor começou a indagar ali a Jó, perguntar para ele coisas que ele não conseguia, aleluia, responder para o Senhor. Porque somente é dado o poder para o Senhor. O Senhor tem conhecimento dos céus e da terra. Ele conhece o profundo, o oculto, o íntimo e o escondido do meu e do seu coração. Então somente Ele entende e compreende os desígnios dEle sobre a nossa vida. Aleluia. E quem somos nós, aleluia, para questionar o Senhor? Porque somente Ele conhece, entende, compreende. E Deus, Ele te ama. Deus, Ele nos ama. Porque a palavra de Deus fala que, aleluia, nós hoje participamos da mesa de Cristo. A palavra de Deus fala que Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, aleluia, para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha vida eterna. Deus nos concedeu essa oportunidade de nós estarmos aqui hoje, aleluia, nos alegrando do Senhor, tendo a oportunidade de participar da mesa dEle, de ter comunhão com Ele, de buscar intimidade, aleluia, com o nosso Pai, aleluia. Deus, Ele nos concedeu essa oportunidade. Isso é sinal que Ele nos ama. E Deus conhece todas as coisas sobre a sua vida. Deus, Ele conhece, aleluia, o teu sofrimento, a tua dor. Aleluia, 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 aleluia. E talvez o Senhor está aí tocando no seu coração, dizendo para você:
Aleluia. A tua dificuldade não é maior do que eu. Aleluia. O teu sofrimento, a tua dor não é maior, aleluia, do que o meu amor por você. Aleluia. Glória a Deus. As tuas dificuldades não são maiores do que o meu amor por você. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Jesus, tu és maravilhoso. E Jó, aqui no capítulo 39, Jó então respondeu ao Senhor e disse: sou indigno. Que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Aleluia. Aqui Jó, a palavra de Deus fala que Jó, ele ficou emudecido porque ele não tinha o que responder para o Senhor. Aleluia. Ele não tinha como, aleluia, responder todas aquelas coisas que o Senhor estava perguntando para ele. Porque, aleluia, tudo, o domínio de tudo está nas mãos do Senhor. Aleluia, Jesus. Mas diante disso ele ainda não reconheceu o poderio do Pai. Aleluia. Aleluia. Como homem, aleluia, glória a Deus, ele não era poderoso o suficiente para julgar o mundo, mas Deus sim. Louvado e glorificado em nome do Senhor. Ele não tinha como responder, porque ele não tinha domínio sobre as feras da terra. Ele não tinha domínio sobre as feras da água. Somente Deus tem. Como é aquela passagem lá, aleluia, da tempestade, quando aqueles homens estavam ali, né, naquele barco, e Jesus estava adormecido ali naquele barco, e veio ali a tempestade. Aleluia. Algo natural da terra, uma tempestade sobreveio sobre o mar. E a palavra de Deus fala que aqueles homens ficaram ali aterrorizados, com medo, aleluia, daquele barco afundar. Mas Jesus, ele estava ali naquele barco. Aleluia. E a palavra de Deus fala que Jesus, ele se levantou, ele acordou, aleluia, e disse uma só palavra: quieta-te, mar. Aleluia. Aleluia. Algo natural. Até, aleluia, sobre a natureza Deus tem domínio. De que mais Deus não teria domínio? Sobre nós que somos pó, que viemos do pó da terra, e para o pó nós voltaremos. Aleluia. 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 Pode estar difícil hoje. Aleluia. Pode estar difícil hoje. Aleluia. Mas a vitória, ela vai vir. Aleluia. No momento certo, Deus, ele se levantará ao seu favor. No momento certo, Deus, ele vai, aleluia, trazer a vitória para a sua vida, para a sua casa, naquilo que você tem precisado, naquilo que você tem buscado. Aleluia ao Senhor. Louvado e glorificado é o nome do Senhor. Ah, Jesus. Mas aí o Senhor então continuou a indagar a Jó. Aleluia. Cinge agora os lombos como homem. Aleluia. Glória a Deus. Eu te perguntarei, tu me responderás. Acaso anularás tu de fato o meu juízo? Ou me condenarás para te justificares? Quantas vezes nós procuramos justificar o nosso erro? Justificar aquilo que nós estamos vivendo. Aleluia. Muitas vezes nós não queremos reconhecer, aleluia, a miséria da nossa vida. Aleluia. Nós não queremos reconhecer que nós estamos pecando, que nós estamos errando, que nós somos pecadores. Aleluia. Nós não queremos reconhecer os nossos erros. Aleluia. Glória a Deus. Mas o Senhor, ele diz para nós: aleluia. Ou me condenarás para te justificares? Quantas vezes nós procuramos justificativa para os nossos erros? Aleluia. E o Senhor nos chama hoje. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor fala aqui no versículo 9: ou tens braço como Deus, ou podes trovejar com uma voz como Ele o faz? Orna-te, pois, de excelência e grandeza.
vestes de majestade e de glória. Derrama as torrentes da tua ira e atenta para o soberbo e abate-o. Olhe para todo soberbo e humilha-o. Calça os pés dos perversos no teu lugar. Cobre-os juntamente no pó, encerra-lhes o rosto no sepulcro. Então também eu confessarei a teu respeito, que a tua mão direita te dá vitória. Aleluia. Deus, Ele é Deus que dá vitória. Deus, Ele é Deus que te levanta e que te restaura. Glória a Deus. E depois dessa indagação aí, Jó, ele reconhece. Aleluia. Ele reconhece que ele era pecador. Não porque ele pecou, ele fez algo indigno, porque a palavra de Deus fala que ele é reto, mas por causa da sua pouca fé. Porque ele estava ali, aleluia, levando a sua tristeza, levando em consideração, colocando acima a sua tristeza, a sua angústia, aleluia, e esquecendo, aleluia, do poderio, da majestade do Deus. Então ele reconheceu isso. Aí ele disse: então respondeu Jó: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Aleluia. Ele reconheceu que mesmo diante de tudo aquilo que ele estava vivendo, o plano de Deus é bem maior. Os planos de Deus são bem maiores do que os meus. Aleluia. Os planos de Deus são bem maiores do que os nossos. Aleluia. Aleluia. Então não somente confia, porque não pode ser frustrado os planos de Deus. E Deus tem um plano na minha vida. Deus tem um plano na sua vida. Deus tem um projeto lindo a realizar na tua vida. Deus tem um projeto lindo a realizar na tua vida. Mas o que mais me chamou a atenção, irmãos, aleluia, que ele reconheceu, ele disse: bem sei que tudo podes. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E ele continua ali falando: quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Ele, aleluia, reconheceu que diante de tudo aquilo que ele tinha indagado o Senhor, não havia conhecimento nas suas palavras. Ele estava tão somente falando daquilo que ele não entendia, daquilo que ele não compreendia. Mas o Senhor, Ele teve misericórdia. Quantas das vezes nós jogamos palavras, aleluia, vãs, aleluia, diante do Senhor, sem entendimento, sem, aleluia. Mas o Senhor, Ele tem misericórdia de nós. Aleluia, glória a Deus. Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim. Aleluia. E aqui no versículo 5 ele fala assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Aleluia. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Diante de todo o sofrimento que Jó passou, Jó, a palavra de Deus fala que ele era íntegro, ele era reto, era um homem temente a Deus. Aleluia. Mas aqui no final ele reconhece que ele conhecia Deus, mas ele conhecia só de ouvir. E diante de tudo aquilo que ele passou, de todo o sofrimento, de toda a angústia, ele teve a experiência, aleluia, de ver o Senhor, de contemplar a presença do Pai. Aleluia. O que eu quero dizer para você nessa noite, que todo o sofrimento que você passa hoje, toda a aflição que você passa hoje, talvez é uma experiência que Deus está te dando, para que você se achegue diante de Deus, para que os teus olhos, aleluia, alcancem ao Senhor, aleluia, para que você tenha uma proximidade maior com o Pai. Ele está te chamando para perto, Ele está nos chamando para perto. Há algo novo que nós não conhecemos e que nós não entendemos, aleluia, mas que nós precisamos estar aí com os nossos olhos, os nossos ouvidos entronizados no trono da glória, aleluia, para que nós venhamos entender e compreender os desígnios do Senhor para a nossa vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus está chamando a nós a contemplar Ele face a face. Como é que eu contemplo o Senhor face a face? Oh Deus, aleluia, quebrantando o seu coração, aleluia, reconhecendo, aleluia, que nós somos pecadores, aleluia, reconhecendo que nós erramos, que nós pecamos, mas que nós, diante disso, nós permanecemos aqui diante dEle.
nós estamos aqui para louvar e bendizer o nome santo do Senhor. Aleluia, que nós estamos aqui e nós queremos quebrantar o nosso coração diante dEle, para que Ele venha receber o nosso clamor e a nossa adoração. Aleluia. Deus, Ele está nos chamando para perto. Aleluia. Para a gente não venha conhecer Ele somente de ouvir, mas que nós tenhamos experiência com Ele, para que nós possamos estar próximos, ter intimidade com o Pai. E o Senhor nos chama para isso. Aleluia. Aleluia, o Senhor Ele tem pressa, irmãos. Aleluia, o Senhor tem pressa, o Espírito Santo de Deus, Ele tem pressa. Aleluia, porque a palavra de Deus fala que Jesus, Ele está às portas, a buscar uma igreja. Aleluia, e nós precisamos, aleluia, aproximar cada vez mais do Senhor. Aleluia, porque tudo está se estreitando. A qualquer momento o Senhor, Ele pode voltar e buscar a igreja dEle. E nós precisamos estar em alerta. Nós precisamos conhecer quem é nosso Deus. Quem é esse Pai grandioso que teve a capacidade de entregar o seu Filho, o único Filho, por amor de nós. Aleluia. 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 Já diante da sua integridade, Ele reconheceu. Aleluia. E Ele pôde contemplar o Senhor. Os seus olhos pôde contemplar o Senhor. Ele podia falar que não conhecia somente de ouvir falar, mas ele teve uma experiência com o Senhor. E hoje ele, aleluia, reconheceu que os olhos dele veem. Aleluia. E aqui ele fala: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abominho e me arrependo no pó e na cinza. Aleluia. E há oportunidade ainda, há tempo de nós arrependermos. Aleluia. E te pedir ao Senhor que venha nos conduzir. Aleluia. E eu quero te convidar a colocar de pé. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Que você tenha a oportunidade aí agora de orar. Aleluia, de falar com o Senhor. Aleluia, de se arrepender assim como Jó, mesmo sendo temente. Aleluia, glória a Deus. Que nós venhamos nos arrepender dos nossos erros, das nossas falhas. Aleluia, reconhecer, aleluia, que o Senhor é Deus. Aleluia, mas os planos dEle não podem ser frustrados na sua vida. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai querido, Deus de poder e glória, ó Deus, nos colocamos, ó Deus, diante do Senhor nessa noite. Aleluia. Eu venho pedir ao Senhor, ó Pai, que contempla, ó Pai amado, a Tua igreja. Ó Deus amado, contempla, ó Pai, as nossas vidas neste lugar. Ó Pai querido, nós precisamos, ó Deus, de sentir, ó Deus, a Tua presença a cada dia. Ó Deus, de sermos renovados, ó Pai, pelo Teu poder, pela Tua graça. Ó Deus, continua, Deus, trabalhando, ó Pai, sobre cada vida, sobre cada coração, confirmando, ó Deus, a grande bênção, ó Deus, a grande vitória. Ah, Senhor Jesus querido, nós te pedimos, ó Pai, confirma, ó Deus, a grande bênção, ó Deus, a grande vitória sobre a Tua igreja nessa noite. Aleluia, Jesus, glória a Deus.